pessoas que sofrem trauma tem às vezes duas reações. Uma reação é você ficar letárgico, despersonalizar. Teu cérebro desliga tudo. E aí você vai dizer, aconteceu aquilo e eu não fiz nada, não senti nada. O que acontece nas pessoas traumatizadas muitas vezes? Elas aprendem naquele momento, de uma maneira muito intensa e emocional, que elas não podem fazer nada. Então o sistema de excitação ali, de estresse, dá uma explodida, e o sistema de inibição também. Eu não consigo fazer nada. Então o que acontece? Em geral, as crianças que sofrem abuso, elas não entendem o que está acontecendo, elas passam por aquilo, ficam meio atordoadas, depois, um pouco tempo depois, elas entendem, aquilo não foi certo. É muito incrível, você falar com pessoas, você vê isso, se você estudar também você vê isso. Aquilo não foi certo, não era pra ter acontecido. E aí ela sente uma culpa terrível, porque ela não fez nada. Mas veja, ela não conseguia fazer nada, ela nem sabia o que estava acontecendo. As pessoas que passam por traumas, às vezes perdem a habilidade de se defender, né? Tem uma questão do Pavlov, que é interessante. O Ivan Pavlov é muito conhecido por aquela coisa do condicionamento, né? Bate o sininho, o cachorro saliva, então o sininho, que era um estímulo neutro, passa a ser um estímulo condicionado à comida, que atribui uma resposta condicionada de saliva no animal. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Mas uma das coisas que não se fala muito sobre o Pavlov é que em 1924 ele teve um degelo na região que ele morava, e os cachorros dele, que ele usava para fazer experimentos, ficaram numa celinha trancados. Então deu aquele degelo, eles ficaram presos lá dentro e sofreram uma hipotermia. E aí o que acontece? Ele começou a estudar esses cachorros daí para entender a reação desses cachorros ao trauma. E aí ele fala que os cachorros perderam o que ele chamou de reflexo de objetivo. Ele fala assim, todo ser humano, todo o animal tem um reflexo de objetivo, que é o quê? Você precisa procriar, você precisa se alimentar, você precisa construir sentido pra tua vida, trabalhar, reflexos de objetivo. A pessoa que sofre trauma, assim como os cachorros lá do Pavlov, ela perde o reflexo de objetivo. Por quê? No momento que ela estava presa, isso é uma analogia que você pode fazer, acontece muito com pessoas que sofrem trauma, abuso, alguma coisa física ou emocional, Vamos falar do cachorro primeiro, depois eu trago do ser humano. Os cachorros estavam lá presos, então o sistema de estresse deles explodiu, né? Então, sistema de eixo de resposta a estresse ali, luta e fuga, ativado. Então, excitação autonômica muito grande. E inibição, porque esse cachorro não poderia fazer nada. Ele só poderia ficar ali. Então, é o fenômeno que eles chamam de choque inescapável. A primeira vez que foi descrito isso foi essa vez. Então, o choque inescapável o mesmo estudo que o Martin Seligman e um outro pesquisador fez nos anos 70 com o cachorro, dando choque no cachorrinho e fechando a cela, né? O cachorro que levava muito choque com a cela fechada não conseguia sair, abria a cela e ele não saía mais. O mesmo esquema que aconteceu lá com o Ivan Pavlov. Quase que letárgico, imóvel, não consegue mais ter o instinto de objetivo, de sair daquilo. O que acontece nas pessoas traumatizadas, muitas vezes? Elas aprendem, naquele momento, de uma maneira muito intensa e emocional, que elas não podem fazer nada. Então o sistema de excitação ali, de estresse, dá uma explodida, e o sistema de inibição também. Eu não consigo fazer nada. Então o que acontece? Se você pegar, por exemplo, sobreviventes do furacão Katrina, tem umas fotos deles assim, amarrados, porque foram imobilizados, e aí foram levando eles pro hospital, ou sei lá pra onde. Naquele momento ali, eles estavam com extremo pânico, e estavam amarrados. Então, naquele momento, eles estavam, semelhante ao cachorrinho do Pavlov, sofrendo um grande estresse, e o corpo deles imóvel. Então, o organismo deles não parava de secretar cortisol, bombando cortisol, e esse cortisol não encontrava, o organismo não poderia fazer nada. Então, quando você pegar um organismo e estressar ele, um mamífero, um ser humano, ele vai ficar estressado, ele vai querer bater em alguma coisa, gritar, lutar. Só fazer um parênteses rápido, eventualmente essa inibição, ela não necessariamente é física, ela muitas vezes pode ser social. Tipo, uma pessoa que sofre abuso moral constante e não pode relatar. Sim, exato. Muitas vezes uma criança que está sendo abusada sexualmente e o abusador fala, não, se tu contar eu te mato. Muitas vezes ele não precisa falar nada. Entendeu? Porque, assim, uma criança não sabe o que tá acontecendo ali. Em geral, as crianças que sofrem abuso, elas não entendem o que tá acontecendo, elas passam por aquilo, ficam meio atordoadas, depois, um pouco tempo depois, elas entendem. Aquilo não foi certo. É muito incrível. Você falar com pessoas, você vê isso, se você estudar também, você vê isso. Aquilo não foi certo, não era pra ter acontecido. E aí ela sente uma culpa terrível, porque ela não fez nada. Mas veja, ela não conseguia fazer nada, ela nem sabia o que estava acontecendo. Então elas sentem culpa, elas sentem remorso, elas não sabem se elas deveriam ter feito algo ou não ter feito nada, elas ficam confusas, extremamente confusas. Então, assim, não precisa de uma gaiola, né, para você ter a questão do trauma colapsar o indivíduo e ele paralisar. Basta que você... o trauma é isso, né? Se você for pegar o trauma físico, o quê? Você exerce uma pressão maior do que o osso suporta e ele quebra. O trauma psicológico é isso. Muito estresse de uma maneira que você não tem como lidar, então o teu organismo
colapsa, né, de maneira assim adaptativa, ele não consegue fazer nada. Então as pessoas que sofrem trauma tem às vezes duas reações. Uma reação é você ficar letárgico, despersonalizar. Teu cérebro desliga tudo. E aí você vai dizer, aconteceu aquilo e eu não fiz nada, não senti nada. Tem pacientes que têm isso. Eles aprendem na infância, por exemplo, os pais estão brigando muito. Eles aprendem, via essa coisa do estresse, né? Secreta muito cortisol e eles se inibem. Então eles aprendem a ficar no refúgio da mente deles em algum lugar, e às vezes eles vão ser adultos que vão despersonalizar sob estresse extremo. O cérebro, se você vê a tomografia, a ressonância, você vai ver o cérebro assim, a parte de cima assim, você vai ver um pouquinho ativado aqui, um pouquinho aqui, e o cérebro desligadaço no trauma. E a pessoa normal, o cérebro direito super ativo em várias áreas, e o esquerdo menos, porque o esquerdo é o lógico, né, que atribui causa e efeito. E aí você vai ver ali algumas áreas, tipo o tálamo funcionando menos, uma área aqui do córtex pré-frontal, dorsolateral, que também faz essa função de conseguir entender a lógica da coisa, junto com a área do hipocampo, que é como se fosse um cronômetro, que diz assim, isso vai passar, tem um lugar no tempo isso, então desativa essa área, a pessoa sente que o tempo não vai passar nunca, aquela experiência parece que tá eterna, de sofrimento, aí o tálamo dá uma desestabilizada ali, não funciona direito, então todas as informações que entram de maneira fracionada, então a pessoa não consegue narrar, justificar o sofrimento, ela não entende o que tá acontecendo, e por que a gente entrou nisso? Deixa eu lembrar. Um cachorro na gaiola. Por conta de você falou que não necessariamente precisa ser uma inibição real. Real. Exato. Então, assim, colapso emocional faz com que você naturalmente, ou você entre num sistema assim de negação completa, de despersonalização, desativa tudo, ou você entra nesse estágio que você fica extremamente emocional, entra num processo de luta e fuga, ou de colapso, de congelamento, né? Reação de luta, fuga e congelamento é por causa disso, né? Você fica com raiva ou com medo, e se isso não acontece, se você não consegue sair disso, com raiva e com medo, você colapsa. Você tem o nervo... Como é que é o nome do nervo? Não, o nervo vago. Acho que é nervo vago, isso. O 10º nervo craniano, que é o nervo vago, que vai do cérebro, vai pro pulmão, vai pro coração, vai pro pâncreas, vai para o intestino. E aí esse nervo se comunica com as vísceras, né? Então assim, por que você pode se borrar de medo? Por causa disso. Vai a informação do cérebro que detecta o perigo, vai lá para baixo. E o primeiro sistema que seria, né, seria o pró-social, ali você tá bem conversando com as pessoas, que nem a gente tá agora, né? Tem uma teoria do Stephen Porges, que é a teoria do nervo polivagal, que é justamente isso, ele explica esse nervo, como que ele vai em vários lugares e como ele tem relação com 3 níveis que a gente vive com relação a traumas. O primeiro nível é o nível pró-social, onde você se sente ameaçado, vai buscar refúgio social, vai buscar conversar com as pessoas, tá sensível ao movimento dos outros e tal. O segundo nível é a reação de luta e fuga. Se não ocorre nada, se você não consegue se salvar, você desce e vai pro colapso, né? O colapso seria... O trauma, de fato, assim. No colapso você vai, assim, o teu cérebro vai estar com uma sobrecarga emocional gigantesca e o teu organismo não vai conseguir responder aquilo, você vai congelar. Exatamente como o cachorrinho do Pavlov lá, congelou e depois teve essa reação de estágio paradoxal, que ele chamava, que era de, assim, você pega o cachorro, irrita ele não faz nada, dá tapa nele, ele não faz nada. Aí bate um alfinete no chão, o cachorro fica ultra raivoso. Acontece com veteranos de guerra do Vietnã que foram estudados, acontece isso. O cara passa por uma situação extrema de estresse e não responde. O corpo dele não responde, não fica com raiva. E aí, às vezes, você tá comendo, batendo garfo, e ele fica louco e ele pega o teu prato e joga na parede e fica surtado. Ou o estágio ultra paradoxal, que seria, o Pavlov dizia que semelhante ao cachorro, o que acontece no estágio ultra paradoxal, né, do trauma no ser humano. O cara só se sente vivo ao revisitar aquela cena extremamente estressante. Então, os veteranos de guerra ficavam ali mórbidos, e quando eles jogavam um jogo de guerra, eles se sentiam vivos. Ou o cara pegava uma moto na autoestrada e ficava extremamente em alta velocidade. Isso justificaria, por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso ter uma tendência a ser um abusador? Talvez? Não sei. Isso aí, acho que aí a gente teria que entrar no lado da psicopatia, do antissocial, que daí teria aquele polimorfismo genético, que eu não lembro qual é, mas o Wesley já falou aqui. Mas existe essa tendência? Pode existir uma resposta do indivíduo que já tem ali uma propensão antissocial violenta. Mas, em geral, o estágio ultraparadoxal é você ficar se sentindo vivo nas situações extremas. Mas eu acho que o que você está falando tem um caso que eu lembro, que é no livro O Corpo Guarda as Marcas, o Bessel, ele narra uma experiência do Tom, que não sei se o nome é real, provavelmente não, mas o Tom é um cara que sofreu uma matança lá no Vietnã. Ele chegou, todo mundo preparado pra guerra, todo mundo confiante, de repente, uma salva de tiros deixou todo mundo abatido e ele sozinho. E aí o cara que era amigo dele, o Alex, que era amigo dele de infância, imagina teu amigo de infância, assim, vocês vão pra guerra naquela
naquela coisa, né? Vamos lutar contra o Vietnã, não sei o quê, que tem aquela coisa dos Estados Unidos contra o Vietnã, por causa do comunismo e tal. Vamos lutar contra ele, não sei o quê. E aí, de repente, tá todo mundo morto, né? No outro dia, esse cara, o Tom, ele surtou e ele foi pra uma aldeia vietnamita, ele atirou em crianças e estuprou uma vietnamita. E aí, nesse surto, depois ele voltou, e não era um cara violento, né? Não era um cara normal. Não era um cara, tipo assim, psicopata, né? Era um cara que foi pra guerra, tava lá disposto a matar, como todo mundo que vai pra guerra deve estar, né? Mas ele surtou, ele colapsou depois dessa questão. E aí, ele não conseguia mais viver, porque, assim, como é que ele ia encarar a namorada dele e tal, depois de ele ter estuprado uma mulher lá no surto dele? Matar criança. Atirou contra crianças e tal. E isso era comum, o Bessel fala nesse livro que isso é comum em veteranos de guerra. Eles ficam extremamente estranhos, né? Daí seria o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma das coisas mais difíceis de tratar, assim, né? E aí, por exemplo, o indivíduo pode sair desse colapso todo e pode começar a bater no filho, bater na mulher, sabe? O sistema dele todo de estresse colapsa. Então, quando ele vai ter uma resposta ao estresse, vai ser uma coisa quase que incontrolável e, assim, visceral, como, né, a gente tava falando antes do nervo vago, uma explosão de raiva numa intensidade que ele não consegue controlar. E aí, às vezes, o cara vai conseguir realmente só se sentir vivo nesses episódios extremamente intensos, né? Tem até um estudo que eles fizeram lá, o Bessel e a equipe dele, que os caras aguentavam mais a dor de botar a mão num gelo, né, numa bacia de gelo, quando estavam assistindo um filme violento. E eles calcularam a quantidade de morfina que equivaleria ao que eles estavam conseguindo suportar só por estar vendo a violência, e equivaleria a 8 miligramas de morfina, que é considerada uma dose para dor fortíssima. Mas isso os caras que já tinham sofrido trauma... Os caras que foram pra guerra e naquela loucura. Quando eles estavam revisitando, de certa forma, esse trauma... Depois que eles estavam sendo estudados em laboratório. Caralho, velho. Pensa, isso é muito louco. O teu corpo produziu uma quantidade de emoções que equivale a uma injeção de uma droga que acaba com a dor de você cortar a perna, por exemplo, né? Dor fortíssima é dor de você cortar um membro. Então, assim, é extremamente... O negócio do trauma é extremamente complexo. E aí, o que é importantíssimo para a questão dos psicólogos, dos psiquiatras e tal? Que muita gente vai falar o seguinte, ó. Você passou por um trauma, vamos conversar sobre isso e vamos ressignificar o trauma. Mas assim, se você tá falando de um trauma desse tipo, pra você ressignificar esse trauma desse sujeito, primeiro que pra revisitar esse passado dele, ele vai ter que estar extremamente calmo, extremamente calmo. O cérebro dele vai ter que ativar todas aquelas circuitarias que estavam desativadas no momento que ele sofreu o trauma, porque senão vai ser só a revivescência do trauma. E aí muitas vezes você pega um paciente e você vai dizer, como é que foi? Me conta. E aí ele conta. Eu fui abusado assim, assim, assim. Aí na segunda sessão, então, como é que você foi abusado mesmo? Assim, assim, assim. Cara, você tá destruindo o sistema emocional da pessoa repetindo aquele trauma. O que você tem que fazer? Deixa a pessoa extremamente estável, vai ter que ensinar técnicas de relaxamento profundo, né? Então, assim, você vai conversar com a pessoa, que seria a forma de resolver o trauma, né? De cima para baixo, né? Via estruturas mais corticais para baixo, para modular o sistema límbico, você vai conversar com ela. Mas, muitas vezes ela vai estar sendo medicada e muitas vezes ela vai ter que ter aprendido a controlar o sistema de emoções de maneira visceral, assim, ela vai ter que ter aprendido relaxamento profundo, mindfulness, atenção plena, ou assim, por exemplo, um esporte, alguma coisa que faça ela conseguir vivenciar que ela consegue controlar as emoções de alguma forma. Por exemplo, o cachorrinho lá o cachorrinho dos... Pavel. Não o Pavlov, o outro. Os cachorros da impotência aprendida lá do Martin Seligman. Como que eles conseguiram ensinar para esses cachorros a superar o trauma? Eles pegavam o cachorro, tiravam da cela, colocavam na cela. Faziam o corpo do cachorro ver que ele poderia. Entendeu? Uhum. E assim, os caras que estudaram o trauma daí em seres humanos também pegaram esse conhecimento e tentaram trazer isso, justamente isso. O Bessel é um dos caras que ajudou a criar o diagnóstico de estresse pós-traumático, não existia, ele ajudou a criar o negócio. E aí ele fala, você tem que deixar o indivíduo extremamente calmo, ele tem que conseguir estar aqui 100% para ele poder revisitar o trauma. E aí sim ele vai ressignificar o trauma, senão ele vai estar só revisitando. Mas o que seria essa ressignificação? Seria você entender justamente lá no Antinatural eu vou fazer 4 aulas ao todo sobre isso, né? Mas uma delas é sobre a narrativa e o trauma, onde você aprende uma técnica que se chama escrita expressiva, onde você vai tentar narrar o que aconteceu. Então, assim, as memórias todas fragmentadas, você vai ter que unir essas memórias, vai ter que conseguir contar aquela experiência. Muitas vezes o indivíduo traumatizado não consegue contar a experiência, ele só vive a experiência de novo. Se você põe ele na máquina de ressonância magnética funcional, não vai estar ativando áreas do cérebro que são responsáveis a contar uma história. Vai estar ativando áreas responsáveis a sistema de luta e fuga, sistema de colapso. Como se ele realmente vivesse o trauma de novo. Ele tá literalmente vivendo o trauma de novo. Tanto é que essas partes do cérebro, né, assim,
A parte que vigia o sistema límbico e dá uma mudada nele, mais do córtex pré-frontal, a parte do hipocampo, que é responsável por situar um pouco as memórias, elas não estão ligadas, estão desligadas quando o indivíduo revisita o trauma. Assim como no dia em que foi sofrido o trauma. Desligou aquelas áreas e quando ele revisita, desliga de novo e de novo. E eu imagino que até essa questão da memória, a gente tem uma memória falha, assim, né, de certa forma, né? Eu imagino que até pode ficar pior, tipo, essa memória dispersa pode ser pior do que a realidade até do trauma, talvez, né? Sim, tipo, de certa forma. O indivíduo pode a experiência do trauma pode ir contaminando as outras experiências, as outras memórias, as cognições, os afetos, as relações, e aí assim, o indivíduo se isola, piora as relações, se estressa, bate nas pessoas, é agressivo, se isola mais, porque ninguém quer ficar do lado de alguém que... E meio que enxerga o trauma em tudo, assim, né? Enxerga o trauma em tudo, exatamente. Enxerga uma pessoa na rua, é um possível estuprador, é uma possível pessoa que vai te bater, enxerga, sei lá, um adulto, é perigo, né? Então, assim, vai ser difícil de se relacionar porque vai separar o mundo entre quem sofreu o trauma e quem não sofreu. Quem não sofreu aquele trauma que você sofreu não é digno de confiança, porque imagina, você sofreu um trauma extremamente grande, você consegue achar que a pessoa que sofreu por aquilo, ela consegue entender você e você tem confiança nela. Se ela sofreu a mesma coisa que você, logo tem menos probabilidade de ela fazer isso com você. Então, assim, as pessoas que vão, por exemplo, que sofrem abuso emocional ou sexual ou agressão física, elas conseguem se conectar muito com pessoas que sofreram isso, mas com pessoas que não, elas têm um receio. Inclusive família. Por isso que daí é extremamente complicado. Porque se você pega daí uma criança, um adolescente, ou sei lá, um adulto mesmo, que sofreu uma agressão, um trauma, né? Ele vai se isolar, muitas vezes, das pessoas que poderiam fazer ele melhorar. Porque é justamente você conseguindo estar calmo aqui no agora, controlando esse sistema visceral todo e conversando com alguém que você consegue modular essa experiência. Você não consegue, é muito difícil fazer isso sozinho, né? Então, por isso que a terapia funciona, né? Porque você faz isso com alguém que tá capacitado e tal. E aí as pessoas se isolam daquilo que seria o remédio, que são as pessoas que têm proximidade. A rede de apoio. A rede de apoio. Então a pessoa, assim, é muito triste, né? Porque a pessoa sofre um trauma, se isola por defesa do trauma daquilo que poderia ajudar. Você já passou por algum trauma que teve um impacto significativo na sua vida? Sente que até hoje você é afetado por esse trauma? Você já superou um trauma? Comente aqui embaixo uma experiência traumática que você já passou, o impacto que teve em sua vida e se conseguiu superar. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.